Hello, my dear. Good morning. As I promised to you in our last class, today we are going to study the grammar section of our fourth unit, da nossa unidade 4, né, a parte da gramática. Nós já iniciamos o vocabulário, né, que está relacionado a ações positivas e algumas negativas em relação à preservação ambiental, certo? Então, na unidade 4, nós temos aqui na parte da gramática o uso do verbo modal should, tanto na sua forma afirmativa quanto negativa. Por que esse verbo é bem oportuno para a gente utilizar nesse momento? Porque nós estamos falando de preservação do meio ambiente. Então, há determinadas atitudes que nós devemos e que nós não devemos fazer. E é esse o sentido do verbo should. Should, em inglês, é utilizado para dar conselhos ou sugestões. Então, quando eu digo you should plant a tree, você deveria plantar uma árvore. You should not litter, você não deveria jogar o lixo no chão. Né? Então, observem que o should, ele cabe muito bem nesse contexto daquilo que nós devemos e daquilo que nós não devemos fazer, né, em relação à preservação do meio ambiente, que é de onde nós retiramos a nossa sobrevivência, os recursos naturais, que são a única forma de nós seres humanos continuarmos existindo, né? Então, na página 44, vocês vão encontrar as duas formas em que o should pode se apresentar em uma frase. Na forma afirmativa, should, e na forma negativa, shouldn't. Exemplo que o livro dá: We should recycle paper, plastic and metal. Você deveria reciclar o papel, o plástico e o metal. Né? É um conselho, né? Uma sugestão. Aí ele já deu a forma negativa, shouldn't. Rick should not litter. Rick não deveria arremessar as coisas no chão, jogar o lixo no chão, né? O papel do chocolate ou a latinha de refrigerante. Depois ele deu a forma interrogativa, que é a forma que nós utilizamos para fazer perguntas. E aí acontece uma mudança na posição do should. Ao invés de vir após o sujeito, ele agora vem antes, no início da frase. Should we plant a tree? Nós deveríamos plantar uma árvore. And I say yes. Sim, nós deveríamos plantar uma árvore. Tem um velho ditado que diz que todo mundo, antes de morrer, tem que ler pelo menos um livro e plantar uma árvore, não é isso? O livro eu acredito que vocês já tenham lido. E a árvore, vocês já plantaram? Esse é o meu principal desafio nessa aula de hoje para vocês. Eu quero que vocês plantem uma árvore. Aonde vocês é que vão escolher. Mas eu quero que vocês registrem esse momento de vocês fazendo esse trabalho. E aí essa planta vai ficar na casa de vocês, no quintal, não sei, por um longo tempo. E você vai poder dizer no futuro: olha, foi eu quem plantei essa árvore lá no iniciozinho, quando eu era apenas um adolescente, tá bom? Então, a minha primeira atividade é essa. Você vai plantar uma árvore e você vai fazer o registro desse momento. Combinado? Depois, responder as questões 2 e 3 da página 44, que já é para você exercitar o uso do should na sua forma afirmativa e também na sua forma negativa. Should e should not. Depois você tem um pequeno texto aqui na página 45, segunda parte da nossa atividade, fazer a leitura do texto e responder a questão, ok? Na página 46, nós temos aí um vocabulário relacionado a desastres naturais, né? Então, é importante a gente conhecer também esse vocabulário, já que nós estamos falando da natureza, do meio ambiente. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 words related to natural disasters, né? 6 palavras relacionadas a desastres naturais. A primeira delas, earthquake. Repeat, earthquake. Observem pela imagem que aconteceu o que? Um terremoto. A terra tá toda, né? A rua aí tá toda despedaçada, quebrada, porque houve esse abalo, né, que ocasionou esse terremoto. Depois você tem flood.
Flood, que é a enchente. As enchentes, elas são provocadas pela ação humana, né? Os terremotos não, é um movimento natural, né, da terra, mas as enchentes têm a ver com as nossas ações, né? O homem constrói demais e a água não tem para onde, né, se escoar, né? Ela infiltrar no solo de uma maneira natural, porque já tem concreto demais, o que ocasiona as enchentes. Depois você tem drought, que é a seca, drought, que é a seca. Depois nós temos forest fire, que são as queimadas, né, nas florestas, também estão relacionadas à ação humana, né? Você nunca deve jogar nada que possa provocar um incêndio, né, num espaço natural, porque isso mata aquelas espécies de plantas, de animais, polui o meio ambiente e todas essas ações negativas trazem consequências negativas também para todas as pessoas. Tsunami, que foi o que aconteceu na Indonésia, né? E eu acredito que já tenha acontecido também em outros lugares do mundo, em outros momentos, né? Aquele movimento de recuo do mar e depois ele volta com toda a força, provocando grande destruição naquele local. E por fim nós temos hurricane, que é o furacão, né? E graças a Deus aqui no nosso país nós não temos a maioria desses desastres naturais, mas nós temos, né, a seca, nós temos as queimadas nas florestas, nós temos em alguns lugares onde acontecem enchentes. Então a gente precisa refletir cada vez mais sobre a importância da preservação do meio ambiente. E parece que o que nós estamos vivendo é esse efeito contrário. As pessoas estão construindo mais, gastando água desnecessariamente, energia elétrica. Então esse é o momento da gente começar a refletir sobre essas questões. Por quê? Porque são resultados que vão nos dar um retorno positivo ou negativo, dependendo das nossas atitudes em relação ao meio ambiente. Para concluir a nossa aula de hoje, vocês vão observar que na página 46 nós temos o verbo have to. Have to. Qual é a diferença do have to para o should? Lembram que o should eu disse que é usado para dar conselhos ou sugestões. No caso do have to, você está ordenando que aquela pessoa faça determinada coisa. Então, como eu pedi a tarefa de plantar uma árvore e os professores de vocês têm essa autoridade, eu vou usar o have to ou o should? O have to, porque você tem que fazer aquilo que nós solicitamos, né? As atividades de vocês. Então, agora, em vez de dizer you should plant a tree, eu vou dizer o quê? You have to plant a tree for our next activity. Você tem que plantar uma árvore para a nossa próxima atividade. Combinado assim? Observem que na afirmativa ele vem após o sujeito. Por exemplo, in a drought, we have to reduce water consumption. Quando nós estamos num período de seca, nós temos que reduzir o consumo de água. Não é uma sugestão, não é um conselho, é uma obrigação. Na negativa, ele vem acompanhado do don't. We don't have to buy new shopping bags. We can reuse these ones. Nós não temos que comprar sacolas novas. Nós podemos reutilizar estas aqui. Então, em relação a essas ações que podem prejudicar o meio ambiente, nós temos o dever, a obrigação de fazer o oposto, né, a elas. Por isso, nesse caso, o livro coloca aqui, you don't have to. Você não deve comprar sacolas novas. E para fazer perguntas, você vai utilizar o do no início da frase, antecedendo o sujeito, né? E logo após o have to. A gente já sabe aplicar todas essas regrinhas para construir frases negativas, interrogativas. A gente só vai aprendendo verbos novos e aplicando nessas estruturas. Então, observem que nós temos como tarefa inicial, página 44, leitura e interpretação do texto da página 45 e a segunda questão da página 46, além
da atividade que eu sugeri lá no início, que é o registro de você plantando uma árvore. Combinado? Então a gente se vê na próxima aula e eu aguardo o retorno das atividades de vocês. Um abraço e tchau, tchau!